Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está tentando entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou o Custódio. A gente está sempre aqui falando de livros com autores convidados especialíssimos, como a que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. E aí não deixa de seguir a gente, obviamente, aí nas páginas, no YouTube, nas redes sociais e assinar o canal também, porque toda vez que a gente tiver conteúdo novo, vocês ficam sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é graduada e pós-graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Já foi aluna do curso livre de preparação de escritores da Casa das Rosas de São Paulo e da Oficina de Criação Literária da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com o professor Dr. Luiz Antônio de Assis Brasil, ao qual ela agradece ali no livro, a gente vai falar um pouquinho disso também. O seu primeiro livro, O Ninho, publicado em novembro de 2023 pela editora Record, foi vencedor na categoria de contos do Prêmio Sesc de Literatura 2023 e agora, recentemente, acabou de ser anunciado também vencedor do Prêmio APCA de Literatura. Muito legal. Seja bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Betânia. Obrigada, Custódio. E bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade. A todo mundo que está ouvindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse livro, sobre literatura. Prazer é nosso. Tenho certeza que vai ser um papo super gostoso aqui. Para a gente começar aquecer aqui, só conta pra gente quando que a literatura entrou. A gente falou ali, né, que a sua formação é direito e tudo. Sim. Onde a literatura entrou aí? Pegou essa brechinha e entrou aí na sua vida? E pelo jeito, olha, não vai sair mais. Eu leio e escrevo desde pequenininha. Fiquei até feliz que descobri recentemente, né, depois de ter publicado o livro, que minha mãe guardou algumas das minhas histórias ali dos 7, 8 anos, divertidíssimas, assim. Então, realmente, a escrita sempre esteve presente de uma forma mais ou menos intensa, né, ao longo da vida inteira. Uhum. Mas, para projeto de livros, realmente, eu só fui pensar mais seriamente nesse assunto depois da pandemia. Acho que com a pandemia, né, a gente sempre reavaliou algumas prioridades, projetos, direcionamentos de vida. E eu sempre fui completamente apaixonada por literatura de ficção em especial. E depois da pandemia, eu resolvi começar a estudar melhor sobre a narrativa, sobre a escrita, enfim, criativa, de forma geral. E aí tive a oportunidade de ter contato com diversos professores, autores aqui de São Paulo e também de fora, porque depois da pandemia, pelo menos, essa janela se abriu, né? Sim, para que a gente pudesse ter acesso online a escritores do país inteiro. Exato. Então, tive contato no Clipe com grandes escritores de referência, e também com o professor Assis Brasil, que a oficina passou a ser online somente, né, depois da pandemia. Uhum. Lá também tive contato com colegas de todas as partes do Brasil. E a partir daí fui desenvolvendo o projeto do livro de contos, porque também sempre tive esse fascínio por contos. Leio de tudo, mas os contos são um gênero que me pega muito, normalmente pelo impacto. Sim. Então, meus livros de contos, enfim, de estudo, de referência, são livros aos quais eu volto com muita frequência. Uhum. E pensei em começar por um livro de contos, por esse amor realmente pelo gênero. Uhum. E, aos poucos, fui estruturando o Ninho. Ele mudou bastante aí da primeira para a segunda versão do livro, até chegar nessa versão finalizada, que enfim, tive a alegria de ter sido publicada pela Record, né, graças ao Prêmio Sesc. Sim, já começa premiada, sendo publicada por uma grande editora. E quando você decidiu que você escreveria o Ninho? Assim, quando você decidiu tocar esse projeto, assim, porque a gente está falando que você tem uma cultura ali, um histórico já de escrever. Já escreveu muita coisa, mas aqui de uma forma mais profissional, né? Aí, sim, entrando na cadeia, na indústria mesmo da literatura e tudo. Sim. Quando você decidiu? Você falou, esse ano vai ou agora Acabou vai? Que o projeto surgiu organicamente durante o clipe. Eu também cursei uma oficina com a Cíntia Moscovitch, que também era uma das minhas autoras de referência, uma contista
né, extraordinária. Sim. E à medida em que eu ia escrevendo esses textos, né, durante as aulas, a gente também lia muitos trabalhos de contistas brasileiros contemporâneos. E eu fui meio que pensando em reunir os textos que eu vinha produzindo para formar um projeto de um livro de contos. E, de início, era um projeto totalmente diferente, porque estava focado em contos mais curtos, contos até de humor, em alguns casos. E, à medida que eu ia escrevendo e me aprofundando no estudo da narrativa, eu fui vendo que, na verdade, esses temas relacionados à família e à maternidade estavam se infiltrando no meu texto. E, cada vez mais, os meus contos eram sobre assuntos relacionados a esses conflitos. Era uma premonição já. Pois é. Aí eu reformulei, já depois, numa segunda versão, reformulei o livro para que realmente fosse focado nessa desconstrução da maternidade, da idealização da família. E as coisas foram meio que se amarrando naturalmente, assim. Dizem que a gente sempre escreve o mesmo livro com base naquilo que nos fascina, que nos obceca de alguma forma. Então, eu acho que eu descobri meio por acidente que esse tema era algo que realmente me movia muito. Muito legal. E aí, eu queria te perguntar, até como escritora de contos e como uma grande leitora também de contos, como é montar um livro de contos? Assim, porque são vários capítulos, que é diferente da ordem do romance, né? Que os capítulos, a ordem é mais natural. No conto você tem mais liberdade para montar esse mosaico, né? É verdade. Como que estrutura isso? Ele obedece uma dinâmica, uma ordem de certa forma? Como é que funciona isso? Ou ele pode ser aleatório? Assim, eu posso pegar... Eu escrevi 100 contos, eu vou pegar o 13, o 18, o 27, o 43 e são esses que vão compor o livro. Como que é feita essa dinâmica? Assim? Ela precisa manter, eu quero dizer, ela precisa manter uma lógica ou ela não necessariamente precisa passar por isso? Eu acho que o projeto do autor vai variar muito, de um autor para o outro, da experiência que ele quer passar. Para mim, eu realmente queria criar uma ordem que gerasse uma determinada experiência para o leitor. O livro todo foi escrito pensando em gerar essa experiência, uma experiência semelhante à minha, talvez, quando eu leio determinadas obras, determinados livros de contos. E nesse sentido eu fui testando algumas ordens, né, de histórias, fui tendo um retorno de colegas leitores, de leitores profissionais, da leitura crítica, e fui remontando para ver aquilo que fazia mais sentido. Por exemplo, o primeiro conto do livro, que é o Leite de Cacto, ele originalmente era o último conto do livro. E aí, porque eu achava que era um conto mais forte em termos de... Né, ele mexe com uma temática de muitas... Total. É muito sensível o tema. Então eu pensei, vou deixar por último para que o leitor talvez não se assuste. Mas, na verdade, tive um retorno completamente diferente dos leitores beta, da leitura crítica, no sentido de que aquele conto, justamente pelo impacto que eles sentiram quando leram, devia iniciar, né, a experiência do livro. Então, a partir daí, com esses feedbacks que eu fui recebendo, eu acho muito importante realmente que o livro passe por alguns leitores, para que justamente a gente possa ter essa noção de como o leitor está recebendo o livro, como está sendo a experiência dele, porque o livro é também pensado para o leitor, né? Não é um diário, não é uma carta que a gente guarda na gaveta. Então, foi meio que experimentando com base em algumas intuições e retornos que eu fui tendo até montar, mas foi pensado para estar nessa ordem, embora possa ser lido, se a pessoa quiser, na ordem que ela preferir. Então, já sabe, se quiser a porrada no início, leia o primeiro, se quiser a porrada mais no final, deixa por último. Pode depois. Maravilhoso. Eu ia te perguntar, aí assim, essa experiência de escrever o primeiro livro, com as oficinas, com as leituras, né, das pessoas que leram o livro antes de ser publicado e tudo, o que mais você aprendeu assim, nesse processo? Olha, eu acho que tem um livro da Francine Prose que diz como ler como escritor. Eu sempre li muito. Mas esse olhar para a escrita como realmente... Na verdade, esse olhar para a leitura
como fonte de estudo para a escrita foi algo que eu fui aprendendo na medida em que fui estudando realmente um pouco mais, com mais profundidade a narrativa, fui me dedicando realmente a ver que técnicas, quais recursos aqueles autores utilizavam. Várias vezes, quando eu lia alguma coisa, eu achava aquilo muito bom, mas eu não sabia dizer por que eu achava muito bom. Era algo meio intuitivo, assim, amei. Mas se me perguntassem por que você amou, eu ia ter dificuldade de dizer por quê. Então, eu acho que esse foi um aprendizado muito rico para mim, que foi justamente saber identificar o que um autor fez para conseguir me comover daquela forma, ou me mover, ou gerar realmente essa experiência de leitura, né, fantástica que a gente tem, às vezes, com alguns livros, e que é idealmente o que todo escritor almeja. Acaba que... entre aspas, a técnica desse sentido, ela nos liberta um pouco, porque ela oferece mais caminhos. Ao invés de você ir às cegas, você se torna mais consciente daquilo que você está escrevendo, daquilo que você está passando. Perfeito. Ainda que, lógico, você sempre precise desse feedback aí dos colegas escritores e dos outros leitores. Muito legal, muito legal. A gente como leitor, né, a gente fica nesse lugar mais da intuição, né? Sim. Você realmente lê um texto, você ama, mas você não sabe exatamente por que você amou, ou às vezes até porque não gostou de um outro texto, né? Então você fica nesse lugar ali, e eu acho que na cadeira de escritor você precisa investigar um pouco mais isso, né? Até para ver o que vai sair de você a partir dali, né? Porque você se torna realmente assim mais consciente daquilo que você está produzindo. As suas escolhas, elas são realmente escolhas. Elas não estão ali por acidente. E com isso você é mais intencional sobre o texto. Na hora que você é mais intencional, você tem um pouco mais de clareza sobre aquela experiência mesmo de leitura, pelo menos que você está tentando passar para o leitor, né? Na medida que é possível para que uma pessoa tenha essa clareza. Então eu acho que vale muito a pena realmente para o escritor, esse contato mesmo de uma forma mais profissional com as obras, né, às quais ele tem acesso. Eu acho que, enfim, é algo que é muito positivo para as nossas obras, de forma geral. Perfeito, muito bom. E quem são suas grandes referências nesse segmento? A gente estava falando offline aqui, né, já de um livro, que eu sei que você gosta muito, mas quem são suas grandes referências? Olha, assim, eu tenho lido... que transformaram essa Betânia leitora de contos nessa Betânia grande escritora de contos, assim? Quem são suas Olha, referências? Eu tenho muitas referências, assim, eu adoro ler literatura contemporânea brasileira, latino-americana. Então, assim, eu poderia ficar até amanhã dizendo algumas referências. Para esse livro em especial, eu vou restringir para o Ninho. Eu trabalhei com livros de contistas, mulheres, principalmente, que realmente me colocavam naquele, entre aspas, estado de inspiração consciente, né? A Lúcia Berlim foi uma grande influência, a Giovanna Madalosso, a Cíntia Moscovitch, a Maria Fernanda Ampuero. Então, todas essas contistas realmente que tratam de temas ligados ao protagonismo feminino, a mulheres, foram realmente referências para o meu trabalho, e por também já virem abrindo esse caminho aí para a literatura feita por mulheres. Nossa. Então, são livros aos quais eu sempre tô ali voltando, né? Sim, não, que grandes referências, né? O livro da Ampuero é Nossa, maravilhoso, né? demais, sério. Sim. É porrada, mas é incrível. E você tem um livro de conto preferido? Você fala, esse livro realmente é ele? Difícil dizer um preferido. Eu tô voltando muito atualmente no livro do Raymond Carver. O título dele em português é aquilo que falamos quando falamos de amor, eu acredito. Tá. E tem um conto ali que chama Depois do Jeans, que, assim, eu acho que eu tenho lido esse conto toda semana. É muito maravilhoso. Preciso ler, então. É muito bom. É sobre um casal de idosos, assim, que eles fazem uma noite de boliche. E eles sempre vão. Todas as noites daquela semana, eles vão para essa mesma mesa de boliche. Aliás, não é boliche, é bingo, perdão. Não é boliche, é bingo. Eles apostam no bingo, só que nessa noite tá dando tudo meio errado, assim, a mulher tem um sangramento, a esposa dele, chega lá a vaga que ele sempre para o carro
tem outro carro lá, a mesa que ele sempre ocupa, tem outro casal lá. E esse conto, ele é assim uma exploração do prosaico de uma forma que gera no final uma experiência muito poderosa sobre a tortura assim do envelhecimento, da passagem do tempo, do que é realmente encarar o fim da vida, talvez. E de uma forma que realmente você só percebe bem no final. E com muita simplicidade, aquela simplicidade elegante em termos narrativos. Então, eu tenho voltado muito a esse conto, eu gosto muito de autores que fazem essa exploração do prosaico. Mas, enfim, tem realmente muitos livros de contos. Mas você trouxe uma ótima referência aqui. Sim, esse Perfeito. É maravilhoso. Não tem erro, esse podem eu não procurar. li ainda, vou botar na minha lista aqui já. E para quem está entrando nesse gênero, qual que você recomenda, assim? Que seja um livro mais fácil. Porque, assim, tem uma galera que gosta muito de contos, sim, mas também tem uma galera que prefere romance, sim, não se conecta tanto com contos. Eu tenho 2 amigos que são exatamente nessas posições. Um que é apaixonado por contos, basicamente 90% do que ele lê são contos, e o outro que, assim, te fala, conto para mim não rola, não dá. Tem isso, né? Tem. Então, assim, para quem quem tá querendo entrar nesse universo do conto ainda, ou tentou, mas ainda não pegou. Tem um livro assim que você indica que fala, cara, aqui tem uma coisa que acho que vai, sabe? Olha, Custódio, realmente eu sei que muitas pessoas acabam não dando tantas oportunidades ao conto como ao romance, né? Eu, na verdade, amo os 2 gêneros. Tenho esse fraco por contos, devo reconhecer. Eu acredito que o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, é um livro de contos que, se não é unânime, chega muito perto da unanimidade, porque realmente é um livro muito humano, que trata com muita clareza determinados conflitos relacionados ao alcoolismo, abuso de substâncias, o próprio viver da mulher e as relações que ela mantém com a família, com outras mulheres da sua família. Então, costuma ser um livro que, quando eu indico, as pessoas me retornam dizendo que gostaram muito. Boa. Então, não que seja um livro simples ou pouco profundo, muito pelo contrário, mas é um livro que a entrada talvez não é tão difícil, porque ela tem uma abordagem realmente fascinante, assim, e muito direta sobre as histórias, né, e as mulheres que estão ali retratadas. Perfeito. E aí você falou que você circula muito bem, tanto em contos quanto em romance. E eu queria te perguntar qual o grande desafio, do ponto de vista de escrita, sim, sair do conto para ir para o romance, assim, em todos os aspectos, sim, inclusive nesse da audiência, sabe? Mas você fala mais para ler o romance ou para escrever um romance? Para escrever o romance. Olha, para mim, eu tenho trabalhado recentemente, começando um projeto de romance, e são técnicas muito diferentes que você usa. Então, como eu sempre escrevi contos, para mim, uma das dificuldades é realmente a questão do fôlego da narrativa, sim, em termos de... O conto, você tem um conflito mais forte, tudo vai girar ali ao redor daquele conflito, enquanto para o romance você vai precisar estender essa narrativa por, enfim, né, uma centena ou mais aí de páginas. O que não significa que você não tenha que deixar ali o tempo inteiro o leitor atento, interessado, né? Certeza. Que é um desafio também. É um desafio. Então, fazer isso de uma forma mais estendida, para quem escreve contos, é o maior desafio, assim, sim, algo que demanda mais estudo. Sim, perfeito. E ali na parte final do Ninho, né, e a gente citou aqui também na bio, você agradece algumas oficinas, né? Sim. Que, né, o Ninho nasceu muito a partir disso. E eu queria fazer 2 perguntas em cima disso. A primeira é a importância para você das oficinas na formação como escritora. E a segunda eu também já ouvi, já li sobre isso, as pessoas falando também que fazer muitas oficinas, às vezes
às vezes mais atrapalha do que ajuda num projeto que você não está tão seguro dele, você está em construção dele, você não sabe ainda o que vai ser dele, e aí você começa a ter opiniões muito distintas, estilos e tudo, isso às vezes acaba, ao invés de te dar um rumo, te deixar mais perdido. Eu queria saber as duas coisas, assim, primeiro da importância e depois sobre isso, assim, qual a sua opinião, já que você também fez algumas, e qual foi o impacto disso, assim? Eu sei que a questão das oficinas é um pouco polêmica, né? Tem gente que gosta muito e gente que acha justamente que confunde ou que atrapalha um pouco até o processo criativo. Eu acho que cada pessoa precisa respeitar suas próprias inclinações e suas próprias experiências. Na minha experiência, as oficinas foram muito úteis, tanto pelo fato de que há esse direcionamento em termos de o que estudar, para realmente aperfeiçoar essa técnica narrativa, né? O trabalho de escrita é um trabalho, apesar de artístico, que também pode ser profissional, né? Deve ser profissional. Então, eu acredito que conhecimento nunca é demais. E essas oficinas, elas conseguem, para quem não é da área em especial como eu, elas conseguiram me dar esse direcionamento, que para mim foi muito valioso. E uma outra questão que também está relacionada ao fato de vir do direito é que eu não tinha colegas escritores com os quais fazer essas trocas, seja de leituras, textos, crítica dos textos uns dos outros. Então, eu consegui isso através da oficina. Todos os meus leitores beta, atualmente, amigos, escritores, que são generosos o suficiente para lerem, né, os manuscritos, me darem esse feedback, são amigos que eu fiz na oficina e que trabalham com escrita. Então, realmente, esse retorno deles, para mim, foi valiosíssimo. Na hora que você sai de um meio em que não é que não se lê muito, porque o direito, enfim, demanda muito estudo e muita leitura também. E muita escrita também, tipo, né? É uma outra escrita, mas não deixa de ser. Mas é de outro tipo. Sim, então, você conseguir se imergir num universo em que as pessoas estão procurando a mesma coisa que você, estão ali pelo mesmo objetivo, você não se sente tão sozinho nesse processo criativo. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva, e embora, logicamente, a gente precise ir filtrando aquilo que funciona para a gente e não funciona, em termos de técnica, daquilo que é ensinado na técnica, mesmo porque às vezes dizem, não faça tal coisa, aí vem um autor e faz tal coisa maravilhosamente, fica perfeito. Eu acho que desde que você tenha consciência do que você está fazendo, dá para você fazer qualquer coisa bem feita. Agora, se você for muito às cegas, a chance de erro é bem maior. Então... e acho que também respeitar os seus instintos, né? Sim. As intuições. Com certeza. E também buscar ali dentro de tudo que se aprende, que se ouve do outro, o que é o seu, né? Exato. Eu acho que isso também é uma coisa importante. Respeitar a intuição, como você falou, respeitar o seu processo criativo, aquilo que você quer dizer. Você não pode sacrificar em nada dessas coisas, ou querer copiar, né? Se transformar numa coisa que não é a sua essência. Acho que isso é também um outro ponto. A Scioli que fala, né? Que a gente tem que escrever o livro que só a gente pode escrever. Então, isso é algo que não dá para abrir mão mesmo. Aquilo que puder vir acrescentar será sempre muito bem-vindo, mas... Com certeza, o autor tem que fazer esse filtro e escolher também as oficinas que ele entende que conversam com o estilo dele, né? Por exemplo, autores de prosa poética costumam dar oficinas. Então, se você é um autor de prosa poética, às vezes procurar um escritor que segue, que você gosta dos livros, que você admira o estilo. E, enfim, procurar oficinas, talvez, nesse sentido. Se você já tem um outro perfil, você procura, talvez, algo mais próximo ali do que você entende que vai servir ao seu texto. Então, com certeza, nós somos responsáveis pelo nosso texto, no fim, né? Sim, total. E aí você falou que tá todo mundo ali buscando, né, coisas parecidas, mas também as inseguranças e as angústias também são muitas vezes muito parecidas, né? É verdade. E eu queria te perguntar, nesse aspecto, quais eram assim as suas inseguranças, seus medos quando você começou a buscar as oficinas? Olha, principalmente eu queria tratar os temas que eu fosse tratar com a seriedade e a sensibilidade que fossem realmente necessárias para honrar esses temas. Não queria desrespeitar
alguns conflitos que algumas mulheres enfrentam, principalmente relacionados à violência, abuso. Então, foi uma preocupação de tratar esses temas com sensibilidade suficiente, mas que também não ficasse aquela coisa muito, assim, muito preto no branco, que às vezes acontece na literatura. É um equilíbrio difícil, assim, que a gente tem que almejar, mas que não é tão fácil. Então, eu tinha algumas inseguranças sobre o tom do texto, se estava no tom correto, para que justamente o tema fosse honrado de uma forma correta, mas que também, ao mesmo tempo... Como dizer também o não dito, né? Exato. E que também não ficasse, assim, o óbvio, o pregar para convertido, que é um risco imenso na literatura, né? De a gente ficar falando algo que o leitor já sabe, ele já concorda, você só está reforçando aquilo que ele já pensa. E a literatura, nesses cenários, ela não surpreende, ela não tem grande impacto, ela simplesmente é um lugar de conforto. E eu não queria que o livro fosse esse lugar de conforto. Justamente eu queria que ele sacudisse um pouco o leitor, né? Justamente por essa ser a experiência que eu busco quando eu vou atrás de um livro. Perfeito. E não, você conseguiu muito aqui. Você pensou em desistir em algum momento? Olha, seriamente não. Assim, às vezes a gente dá umas pausas, porque o processo de escrita ele é um pouco sofrido. Para mim é um pouco sofrido por essas questões, número 1, de tempo, né? Que às vezes outras coisas estão acontecendo na vida, que a gente desconcentra um pouco. Ou às vezes... por dificuldades do processo criativo, tem hora que a gente chega assim, para cada dia, eu costumo dizer que para cada dia bom que eu tenho vários ruins. Então, aquele dia que não tá saindo e você pensa, meu Deus do céu, não tá bom. Aí volta tudo. Então, eu dou umas pausas, uns respiros, mas desistir a sério eu nunca pensei. Perfeito, muito bom. E Não, e também a questão da escrita, e muitas vezes de quem não vive só da escrita, de ser quase ali como uma segunda profissão, né? Sim. Então isso exige um tempo de você e uma energia Exige. Num momento que você já gastou muita energia. Sim. Né? Então você já trabalhou ali suas 8, 10 horas Sim. como executiva e tudo. Aí você tem que sentar 8 da noite, escrever. Isso ou mesmo. muitas vezes tem 10 da noite, às vezes tem que acordar 4 horas da manhã para escrever, porque às 8 tem que estar no escritório. Então tem esse ponto esse também. lado, Que pra também... quem, exato, tem uma outra atividade profissional, Exato. como é o meu caso. O que a grande parte dos escritores, né, tem uma profissão, vamos dizer assim, uma primeira profissão, e a escrita acaba sendo ali uma segunda. Realmente não é fácil, assim, porque eu acho que nesse caso desistir acho que ainda é mais fácil, sabe? Porque realmente exige muito. Às vezes a pessoa não tem energia suficiente ali, né? Realmente exato. Eu escrevo mais à noite, justamente por conta do meu horário de trabalho. Exato. E realmente, se for um dia mais difícil, que teve muita demanda no trabalho, com certeza vai ser um dia que você vai produzir menos artisticamente. Mas a gente vai encaixando aqui e ali, vai dando o seu jeito, né? E idealmente, com certeza, todos aqueles que quisessem, seria ótimo que pudessem todos se dedicar exclusivamente, né? Sim, exato. Mas a gente sabe. E a gente vai tocando, né? E que bom que tem muita gente produzindo aí nesses dois momentos e produzindo coisas ótimas. E que a gente chegue no momento que os escritores possam viver da escrita. Porque vão produzir muito mais, a literatura vai ficar mais rica, a literatura eventualmente pode ficar... A gente pode ter uma literatura até com mais profundidade, porque se você tem mais tempo para produzir uma coisa, eventualmente, não só a questão do tempo em si, mas da energia... Sim. Tem mais chance de sair mais coisas, né? Com certeza. É uma coisa quando alguém te dá 3 horas para você ter uma puta ideia sobre um projeto. Outra coisa, uma pessoa te dá uma semana. Sim. As chances de você ter uma ideia mais estruturada e mais organizada em uma semana é muito maior do que você tem em 3 horas. E tem gente que tem mais facilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tem gente que senta ali num café, naquela 1 horinha e já consegue escrever. E tem autores mais lentos. Eu, por exemplo, me considero uma autora lenta. Eu realmente volto muitas vezes no texto. Então, para mim, o tempo de maturação do livro é fundamental. Enfim, na minha experiência, realmente é necessário um tempinho, né? Foram 2 anos esse livro.
E eu acho que menos que 2 anos para eu escrever um livro seria bem difícil. Sim. Não, acho que tá um tempo também super bom aí. Na média, eu acho que as pessoas têm... Assim, é verdade. Por mais que você tenha você considere esse tempo aí mais de lentidão, mas em geral... Agora dos com livros... a filha, vamos ver. Agora com a filha, o tempo vai ser isso outro. Vai tempo para escutar. Vamos ver esse romance aí, eu quero ver. Mas vai sair. Não, vai sair sim, com certeza. Acho que quando a gente sonha, né, a gente arruma tempo para a gente arruma tempo para os nossos sonhos, né? É sempre essencial às vezes esse tipo de expressão para quem sente esse chamado, entre aspas, que chamado. Na verdade é uma questão de que a arte ela nos move muito, né? Ela tem muita força dentro de quem produz, seja literatura, música. Então, por essa força, a gente vai encaixando aqui e ali a vida do brasileiro. Exato. É essa. Aquele jeitinho aqui e ali a gente vai botando tudo de pé. A gente faz isso como ninguém, né? Olha... Nem a gente acredita no que a gente faz, né? No que a gente consegue fazer, nos tempos que a gente tem e tudo. E aí, falando um pouquinho aqui do Ninho e do prêmio, né? Que é um livro que já nasce premiado, né? Ele nasce a partir do Prêmio Sesc, né? Ele, de verdade, ele é publicado a partir do prêmio e agora acabou de ser também premiado pela PCA. E aí, o que mudou na jornada do livro e na sua jornada depois do prêmio, assim, principalmente? Olha, muita coisa. Eu realmente sou muito grata ao Prêmio Sesc. Primeiro, por ter sido um prêmio que eu já vinha acompanhando há muitos anos desde leitora. Eu conheci o Prêmio Sesc pelo livro do Rafael Galo, livro de contos dele, O Réveillon e Outros Dias, que é um livro fenomenal. Maravilhoso. Porque quando eu chegava nas livrarias brasileiras, na época da minha adolescência, assim, era muito difícil encontrar expostos autores brasileiros, com exceção talvez da Lígia, que, enfim, né, já era clássica, praticamente. Então tinha o Veríssimo, tinha a Lígia, mas não tinham muitos romancistas ou contistas contemporâneos. Então, através do Prêmio Sesc, foi que eu fui descobrindo que realmente era possível escrever no Brasil, era possível pensar em ser uma contista contemporânea no Brasil. E a partir daí fui acompanhando os livros do prêmio, sempre gostei muito de ler, né? E os livros são excelentes. Quando eu recebi o prêmio, foi uma surpresa imensa, uma surpresa maravilhosa. Eu, de início, assim, fiquei meio perdida. Nem reconheci, sou eu mesmo, sabe? Que era a ligação do prêmio, exato. Demorou um pouquinho para cair a ficha. Mas, enfim, depois que realmente o prêmio foi anunciado, eu tive contato com os jurados do prêmio, que é a Giovana Madalosso e o Sérgio Rodrigues, que têm sido, assim, maravilhosos realmente comigo. O Sérgio escreve a orelha, sim, né? Eles escreveram a orelha, a quarta capa. Né? Foram muito generosos. Tive todo o apoio realmente da questão de realmente ter... o Sesc ele nos leva para o lançamento desse livro, então a gente tem contato com muitos leitores, o próprio Prêmio Sesc ele já carrega um interesse, então as pessoas procuram o seu livro, elas te procuram. E agora esse ano, né, é previsto aí uma série de eventos justamente para divulgar o livro. Então é um prêmio que dá muita visibilidade ao livro, coisa que, como autora estreante, teria sido muito difícil eu conseguir de outra forma. Sim. Então, enfim, sou realmente muito grata a todos os profissionais do Sesc, da Editora Record, que também trabalham comigo na revisão do livro, na divulgação do livro. Os editores foram todos fantásticos, assim. Então, realmente, eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que esse prêmio pôde fazer por mim. E está fazendo, na verdade. Pelo livro. E ainda vai fazer, eventualmente, né? Com tudo sim, que tem pela frente, que você Deus falou quiser, de eventos. Sim. Não, certamente, eu acho que também fica uma expectativa já do seu próximo trabalho. Acho que, né? Ele trouxe muita gente nova e a gente já fica querendo saber o que vem mais de você, né? Você é um autor de contos. A gente, na verdade,
gente fica ansioso pelo seu texto, né? Então, se vai ser conto, vai ser um romance, tudo assim. O que vem mais, que vem mais aí de novidade é dessa autora maravilhosa e tudo que a gente quer ler, quer acessar, né? Eu acho que... Mas realmente eu acompanho muitos autores do Prêmio Sesc e a gente gosta, né, de realmente ter a oportunidade de ver trabalhos futuros, são carreiras que normalmente a gente consegue acompanhar desde o início e se cria às vezes até um vínculo, um carinho, né? Um carinho pela obra de autores que ainda que a gente não conheça pessoalmente, são livros com os quais a gente se identifica muito, a depender do caso. Sim. E a gente tem essa oportunidade de ter um contato maior, por serem autores contemporâneos. Então, realmente, também fazer parte dessa comunidade de autores que eu já admirava foi um presente, né, imenso também que o prêmio trouxe. Maravilhoso. E aí, você falou... Eu queria que você... A gente está falando aqui de premiações e tudo. Se você tivesse que premiar um livro que você leu ano passado, um livro recente, não precisa ser publicado em 23, pode ser publicado em 22 e que eventualmente você leu em 23, mas um livro recente que você leu e que você falou, puta, se eu pudesse eu daria um prêmio, ou PCA, ou a PCA, ou o próprio prêmio Sesc, ou São Paulo Literatura, ou um Jabuti, o que seja. Que livro que você premiaria, assim, se você estivesse nessa posição de falar, olha... Sou eu que vou decidir isso. Eu vou dar um prêmio para esse livro. É difícil também fazer essa escolha, porque tem muita coisa boa sendo produzida na literatura brasileira. Sim, graças a Deus. Muita coisa mesmo. E, enfim, seria ótimo que a gente tivesse mais prêmios, inclusive, né? Porque essas escolhas de prêmio, às vezes, depende um pouquinho do corpo de jurados, um pouquinho da sorte, um pouquinho do momento, e não significa que as outras obras que não foram premiadas não são igualmente excelentes, né? Mas um livro que, assim, não é tão recente, mas que eu desejaria que tivesse recebido mais prêmios no Brasil, com certeza, é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que na minha cabeça é um livraço. E que bom que agora está tendo o reconhecimento que ele merece, porque eu acho que ele deveria ter tido destaque assim no momento em que ele chegou nas livrarias, sendo um livro também sobre a Bahia. Sim. E como, enfim, eu me considero como ele foi produzido, né? Como ele foi produzido, né? Ela ficou lá na ilha, eu vi uma vez ela falando, ela ficou... Trabalho de pesquisa ela comprou uma casa, acho que foi na ilha de Taparica, ficou 5 anos pesquisando, estudando, escrevendo. E é uma obra de arte mesmo. É uma obra de arte. E mesmo para quem é da Bahia, assim, eu me considero, que também sou de Pernambuco, sou da Bahia ao mesmo tempo. Muitas surpresas e descobertas sobre a história da Bahia naquele livro. Coisas que, às vezes, mesmo as escolas, a gente não tem contato com essa história exatamente naquele aspecto. Então, foi um livro que me fascinou completamente. Então, eu diria você falou, até fiquei todo arrepiado aqui agora. Você falou dessa coisa da volta mesmo. E você sabe que quando eu li, eu fiquei com essa vontade de voltar também para olhar para Salvador de um jeito como ela estava colocando ali no texto. Revisitar algumas ruas, os janelões que ela cita no texto. Eu fiquei com muita vontade de rever aquelas janelas, né? O formato das portas e tudo, como ela traz ali. E aí eu lembro que eu fui para Salvador, sei lá, 6 meses, 1 ano depois, não lembro exatamente. E eu fiz esse tour com esse olhar. Que legal. E foi incrível, assim. Então, eu acho que essa é mais uma das vantagens da literatura brasileira contemporânea, que a gente consegue se relacionar com ela de uma forma especial. Seja pelos lugares que a gente frequenta, é a nossa cultura, a nossa história. Exato. Então, realmente muito especial esse livro. Sim. E que livro você gostaria de ter escrito? Outra pergunta muito difícil, viu, Custódio? Eu vou mencionar um livro que eu li recente e que eu achei assim primoroso em termos de tudo, na verdade. Seja a narrativa, seja a experiência que eu tive lendo o livro, que foi A Cachorra, da Pilar Quintana. Que é um livro que você começa a ler e você pensa, por que esse livro está sendo tão enaltecido assim? Parece razoavelmente simples. Eu adoro quando isso acontece, quando o livro ele subverte as suas expectativas. Não, o título é simples, né? Exato. Tipo, parece muito
muito simples. Por que eu vou ler um livro e chamar a cachorra, né? Tipo, parece, né? Mas o livro é incrível. Mas é incrível. Aliás, eu tô com o novo dela, que acho que chama Os Abismos, eu não né? li ainda. Não, também não li. Quero ler. Assim, vai ser o próximo livro que eu vou ler, tá lá na filinha em cima da minha mesa. E ela é incrível, né? E a cachorra é incrível. Eu li, assim... É um livro despretensioso mas mesmo. eu li que ela escreveu aquele livro durante a amamentação da filha dela. Então eu pensei, isso eu não sabia também. Vou me inspirar na Pilar, né, para ingressando aí nesse momento de vida, né, de maternidade, para que eu possa usar isso também na minha escrita criativa. Então, por isso que eu me lembrei desse livro, por justamente ele ter sido escrito nesse contexto semelhante ao meu. Muito legal. E você falou que você está lendo. A gente sabe, né, o quanto essa nova literatura aí, graças a Deus, para nossa alegria, felicidade, tudo, tá produzindo coisas maravilhosas, né? Sim. Assim, é nítido. E acho legal esse retrato que você traz, assim, de quando você era adolescente, que você ia, você via ali no meio, só tinha autor gringo, você via uma Legion, um Veríssimo ali, mas não ia muito além disso. E hoje, você chega nas livrarias, 70% das principais gôndolas são de autores brasileiros, 60%, 70% são de autores brasileiros. Então, assim, nitidamente, eu acho que a última Flip foi um retrato disso. Foi uma Flip de autores brasileiros. Ali, para mim, é um retrato do momento que a gente está vivendo como produção de conteúdo, como literatura contemporânea, o quanto a nossa literatura foi forte. A gente teve filas gigantescas para ver Jefferson Tenório, para ver Aline Bey, para ver Conceição Evaristo. E não vi filas para ver grandes autores gringos, talvez nem tivessem tantos, porque realmente as grandes estrelas da Flip foram os autores brasileiros, o que mostra exatamente isso, né? O quanto essa literatura brasileira, ela está crescendo nas gôndolas, ela está crescendo nas redes sociais, ela tá crescendo na referência de quem está lendo. Então, também estou acompanhando muita gente, os tiktokers, os booktokers, as pessoas que falam de livro no Instagram, até no YouTube, falando muito de livros brasileiros, assim, que é muito nítido. Assim. Você pega um retrato de 5, 10 anos atrás, quase não tinha essa referência. Então, é muito nítido isso. Essa mudança aí, graças a Deus, para nossa sorte. E eu queria te perguntar, me estendi um pouco aqui no comentário, para te perguntar dessa nova geração de escritores brasileiros, quem que você está lendo, assim? Eu sei que você está lendo muita gente, mas quem que você está mais lendo ali, ou pelo menos nos últimos 12 meses? Olha, eu tento ler praticamente, assim, esses autores de maior referência no Brasil, eu provavelmente já li todos. Recentemente, assim, o livro que eu tô relendo, na verdade, que é o Seleta, do Marcelino Freire, que é também um autor com o qual eu também tive um contato um pouco mais próximo durante uma oficina de análise de projetos, em que ele fez a análise do projeto do Ninho, ainda numa versão que não foi essa final. E o Marcelino é um contista, assim, incrível. Eu acho que poucos autores, se a gente pega os contos do Marcelino, justamente, se a gente pega tem contos do Marcelino em que, se eu não me engano, é o Totonha, que uma mulher analfabeta, né, estão querendo ensinar ela a escrever. E ela simplesmente não está afim de aprender a ler e escrever. Algo que, assim, é completamente disruptivo daquilo que a gente espera ao começar o conto, né? Então, ele consegue pegar a expectativa do leitor, subverter completamente e criar uma sensação de intimidade com aquela personagem, com o que aquela personagem sente. Ele vai refletir o leitor sobre os seus próprios valores e as suas próprias opiniões. Algo que, assim, é muito difícil de fazer. E o Marcelino faz parecer que é fácil. É um grande autor. Eu já tinha lido os demais livros de contos dele. Eu estou retornando ao Seleta, porque, como eu falei, eu sempre volto nos livros de contos, principalmente meus livros de referência. Justamente porque eu quero repetir a experiência daquela leitura. E o conto, ele permite isso com mais facilidade, né? Porque é um texto menor.
Então, acaba sendo mais fácil fazer essas releituras parciais. Sim, perfeito. E o Marcelino é uma referência, assim. Eu acho que, ainda voltando ao tema anterior, ele é o grande pai também dessa nova geração de escritores, assim. Eu vejo uma referência, assim, sua, de tanta gente, da Aline Bay, né, que o Peso do Pássaro Morto nasceu de uma oficina com ele, de um trabalho com ele, e tantos outros, né? Então, assim, a importância que o trabalho dele tem nessa construção dessa nova literatura, dos novos autores, é uma coisa interessantíssimo. Então, parabéns aí, Marcelino, que está fazendo um trabalho maravilhoso aí nesse aspecto. Incrível trabalho, né? Inclusive, justamente, de apoio e promoção da literatura contemporânea, né? Porque eu acho que principalmente o escritor brasileiro contemporâneo, ele precisa estar familiarizado com aquilo que você vem produzindo. Então, você precisa realmente ler os livros de autores brasileiros que estão saindo, que estão sendo debatidos, que estão sendo discutidos. Eu acho que isso vai te dar mais repertório, sem dúvida, vai te dar um conhecimento maior do mercado literário, daquilo que se vem realmente fazendo em termos narrativos. Então, o Jefferson, a Aline, a Giovanna Madalosso, dentre diversos outros autores que vêm fazendo a literatura brasileira contemporânea. E, assim, que tem obras excelentes. Então, ganhar dos dois lados. Exato, perfeito. Você acha que a gente está vendo muitas autoras mulheres também, né? Tem muita mulher com textos incríveis, né? Que a gente já citou a Aline, a Giovanna e tudo, e tantas outras maravilhosas que estão produzindo coisas incríveis, a Mari Carrara, a Jaride e tudo, enfim, a Monique Malcher, que é maravilhosa também. E eu queria te perguntar desse lugar, assim, ainda da escrita feminina, vamos dizer assim, mas principalmente desse lugar que as escritoras mulheres estão tendo que se posicionar, de encontrar seus espaços ali. Você acha que se o Ninho tivesse sido escrito por um homem, o caminho poderia ter sido diferente? O caminho o caminho dele, assim, né? Desde a publicação, tudo. Sim. Olha, eu acho que, enfim... Sem querer ser polêmico, é mais uma questão de entender que lugar, na sua opinião, que lugar que a gente está nesse aspecto, entendeu? Eu acho que na literatura o autor, a autora, eles têm liberdade para escrever, né, sobre o que quiserem. A ficção é um terreno de liberdades. Dito isso, eu acredito que o olhar feminino sobre conflitos relacionados à mulher, ele costuma ter uma especificidade especial. Então, se a gente pega, os próprios livros da Aline, da Giovanna, da Jaride, como você mencionou, a Mariana, que também é uma autora que eu admiro muito, já li tudo dela. Então, são autoras que elas pegam algo de dentro de si realmente e colocam naquela obra, e isso passa para o leitor, né? Então, embora... enfim, tais livros talvez pudessem ter sido escritos por homens, eu acho que eles se tornam mais especiais por terem sido escritos por mulheres sobre questões ligadas à própria... ao próprio ser mulher de cada uma delas, né? Então, alguns aspectos relacionados, por exemplo, a dor de você ter que ouvir de uma mãe que você não pode comer tal coisa, porque senão você não vai caber num vestido, você vai engordar, ou de que você tem que alisar o cabelo, porque o cabelo tem que ser liso, algo que felizmente vem mudando, mas que quando eu era jovem era exatamente assim. Essas pequenas dores ligadas a inseguranças de aparência, de padrões de beleza, de comportamento, sobre como você precisa se sentar, como você precisa passar uma imagem A, B, C ou D, que não dê margem a interpretações de que você está sendo, por exemplo, vulgar, ou que você esteja sendo inadequada de alguma forma. Isso é martelado com tamanha força nas mulheres que, ainda que com certeza um homem possa ter empatia e se sensibilizar com essas questões, na hora que você realmente passa por essas situações, isso com certeza te dá uma perspectiva diferente. E talvez não tão óbvia, para justamente o seu livro não ficar
naquilo que a gente conversou, de ficar batendo no óbvio. Exato. De que, obviamente, está errado. Olha como é ruim fazerem isso com as mulheres. Então, assim, todos já sabemos que é muito ruim. Então, eu acho que nós, mulheres, na medida em que passamos por algumas dessas situações, ou, enfim, sendo mulheres, eu acho que a gente consegue, a depender do caso, oferecer uma perspectiva um pouco menos óbvia e um pouco mais particular, né, do que é realmente enfrentar um conflito desses. Não, perfeito, super claro. Bom, você sabe que a gente tem como ouvinte do podcast, a gente tem aquele momento 3 vezes. Que é um livro para enaltecer, emprestar e esquecer. Você já citou alguns aí, se quiser repetir não tem problema. Se quiser trazer novidades também, vai ser muito bem-vinda. Então fala pra gente ali um livro para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Olha, o Para Enaltecer, eu vou citar novamente aí Um Defeito de Cor, né? Que é um livro que merece ser enaltecido em absolutamente todos os critérios que um livro possa ser analisado. É muito bom esse livro. Para quem não leu, procurem, é muito, muito bom. E para emprestar, eu sempre... eu gosto de emprestar livros, de recomendar livros, né? Você é desapegada com o livro? Você empresta, eu acho que a gente tem que fomentar a troca aí da literatura. Eu gosto muito de conversar sobre livros com outras pessoas. Então, às vezes, eu até empurro, ele fala, pelo amor de Deus, leia isso aqui. Leia pra gente falar sobre isso. falar sobre isso. Então, um livro que eu emprestei e que eu tive sempre um retorno muito bom foi o Amiga Genial, da Ferrante. Da Helena Ferrante. Que é um livro que começa realmente... É um livro que agrada a muitos públicos diferentes. É difícil uma pessoa não gostar desse livro. É verdade. Ele vai realmente ele vai agradar tanto a quem está começando ali, está procurando uma leitura leve, como, curiosamente, a quem está procurando uma leitura mais densa. É um livro que tem tudo. Então... Quando eu empresto esse livro, normalmente eu sempre ouço elogios e que as pessoas tiveram uma boa experiência. Sim, um grande livro. Então, talvez ele. Sim, perfeito. Agora, para esquecer, eu sempre ouço o seu podcast. Então, toda vez que eu ouvia um episódio, eu pensava, meu Deus, um livro vai esquecer. E eu, nunca conseguia pensar em nada, porque eu sou bem desmemoriada. Então, eu esqueço, às vezes, até dos livros bons, algumas coisas dos bons que eu leio. Terrível. Grávida, então, gente, terrível. A atenção vai para outros lugares. E eu não consegui pensar em nenhum que eu fosse assim sugerir que as pessoas esquecessem. O que acontece é, às vezes, se eu estou trabalhando num projeto, por exemplo, no projeto do Ninho, eu tentava pegar livros de autores brasileiras principalmente, de mulheres que estivessem tratando de temas semelhantes. Então, às vezes, eu peguei um ou outro livro que eu acabei deixando para um outro momento, assim, abandonei no meio para voltar, não porque eles seriam ruins, lógico, um exemplo é o Detetives Selvagens, ao qual eu preciso voltar, que é um grande livro, mas que eu comecei a ler exatamente no momento em que eu estava procurando algo mais nacional, assim, mais nosso. Então, eu parei ele e preciso voltar, porque, obviamente, é um livro que demanda um pouco mais de tempo, de estudo, por ser um excelente livro, né? Então, para eu abandonar um livro, normalmente é assim, porque para eu começar, eu já tive algumas indicações do livro, então dificilmente eu vou às cegas. Aí eu não costumo me decepcionar muito, não, felizmente. Mas você abandona fácil, assim? Tirando essa questão de não estar mais tão ligado a um projeto... Você desapega ou você assiste bem, assim, tipo... Depende. Se for um livro que eu for voltar nele, é mais fácil. Porque aí eu deixo ele ali e depois realmente eu volto. Mas para eu abandonar um livro, porque, por exemplo... eu não vou voltar nunca mais, é difícil, porque normalmente, como eu te falei, foram livros indicados por algum motivo, então são livros que eu consegui estudando sobre eles. Não abandono com muita facilidade, não. É sofrido. Eu sou um pouco apegado também. Eu sempre dou bastante chance também. Bom, e falando aqui mais especificamente do Ninho, como o título sempre foi esse? Ou você passou por outros? Passou por outros, inclusive. Eu sempre tive dificuldade com títulos. Então, todos os títulos, na verdade, foram alterados da primeira para a segunda versão.
E sobre o nome O Ninho, eu gosto de títulos mais curtos e mais direcionados, mas ao mesmo tempo que não ficasse algo tão óbvio. Então eu pensei, o ninho realmente é algo que evoca conforto, normalmente ele evoca segurança, aconchego. Sim. E por isso, quando eu fui tratar da arte da capa, eu pedi a Record que fizesse uma capa que contrastasse com essas sensações que a gente normalmente tem ao falar de um ninho. De modo que realmente o título e a capa ficassem realmente em contraste. Então, mas até chegar a ele eu passei por alguns, sim. Aí fui passando por leitores, etc. E finalizei nesse que eu achei que representava bem essa experiência que eu queria levar para o leitor. Não, perfeito. Acho que representa bem mesmo. E aí, você falou da capa, né? Que, aliás, essa capa é linda, gente. É simplesmente maravilhosa aí, ó. Um close nela aí. E ela tem um alto relevo, assim. É lindo, lindo, lindo. E eu queria te perguntar, a capa traz um ninho vazio, né? O que isso conversa com o que a gente vai encontrar dentro dele? Então, eu gostei muito dessa sugestão que a Record me mandou, né, já de primeira, por ser um ninho vazio, um ninho meio sujo, talvez até um pouco mofado pelas pontas. E é justamente a ideia de que a casa não é esse lugar tão idílico, tão seguro para algumas mulheres. Muitas vezes não há realmente essa sensação de aconchego, de segurança, de aceitação dentro de casa. E essas são as experiências e os conflitos que o livro aborda. Então, eu achei que essa capa conversava bem com esse contexto de famílias imperfeitas, né? Que são praticamente todas as famílias. Sim. A gente vai convivendo, mas a gente sabe que não existe essa família margarina, né? Sim. A gente sabe disso. Bom, você falou da casa ali, e tem um trecho do livro que eu adoro, de um dos contos, que ele fala, que você cita, entre aspas, a casa da gente sempre nos puxa de volta e é impossível não ceder. Eu achei isso maravilhoso. E eu queria te perguntar se a casa é sempre esse lugar de segurança afetiva, assim, para você. Então a ideia ao juntar esses contos, em todos eles, de uma certa forma, é justamente mostrar o quão difícil é escapar, entre aspas, daqueles condicionamentos que as nossas famílias nos impõem, daquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança, dos hábitos e dos próprios padrões de comportamento que a gente aprendeu a ter dentro de casa. Então, muitas vezes, mesmo a gente querendo se distanciar de vícios, às vezes a gente enxerga que é um padrão negativo, que não é legal, mas mesmo assim é muito difícil sair desse tipo de condicionamento. Essa frase, ela está justamente num conto que foi um dos raros contos que eu pensei no tema antes de escrever o conto. Eu queria que tivesse um conto sobre abuso. E estudando sobre abuso, eu pensei em como abordar esse tema de uma forma que não ficasse que não fosse batida para os leitores, que não fosse mais do mesmo. E, enfim, vindo entrevistas de psicólogos, de pessoas que passaram por essas situações, eu vi que se discutia muito o quão era comum para a vítima de um comportamento abusivo repetir, às vezes, o comportamento abusivo. Por essa dificuldade de escapar, realmente, desses padrões aos quais ela tinha se acostumado, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu trabalhei esse conto, que eu quis abordar esse tema, justamente para mostrar o quanto, às vezes, é difícil realmente enxergar que você está numa situação abusiva, não reproduzir aquele tipo de comportamento, sair daquele tipo de situação. É tudo muito difícil para a pessoa que está envolvida. Então, a casa sempre nos chama de volta, inclusive também quanto a esses aspectos tóxicos, e é necessário às vezes muita energia, muita força assim para você sair, né? Sair de situações assim. Sim, perfeito. Ótimo ponto, inclusive. Bom, aqui no Ninho você trata de temas, né? Como você falou aí de abuso, da questão da maternidade, tudo. O que mais lhe interessa escrever sobre, assim, o que você está pensando aí de novos projetos? Manter esses temas? Tem outras coisas novas que você gostaria de trazer? Eu gosto muito de escrever sobre mulheres e dinâmicas
dinâmicas familiares relacionadas às mulheres. Eu acredito que esse é um assunto que me fascina muito e que, sinceramente, me parece ainda muito fértil para gerar muitas Falando de histórias fertilidade. diferentes. Pois é, então... Por enquanto, realmente, eu pretendo continuar explorando essas dinâmicas familiares, principalmente entre mulheres. Mais pra frente, aí vamos ver o que mais me assombra daqui agora, né? Com essa experiência mais direta de maternidade. Sim, certamente vai surgir muita coisa nova daí. Exato, perfeito. E aí, até você falou de maternidade. Eu queria ler um trechinho aqui, posso? Claro, por favor. Finalmente me levanto. Sinto que a dor irá me consumir se não me mover, desintegrando-me de dentro para fora. A menina chora. Ao redor de tudo parece oscilar por um instante. Acho que vou vomitar. O choro cresce por trás dos meus ossos. Pressiona meus nervos contra a pele. Nesses 12 dias tentei de tudo para fazê-la parar, para conseguir seu perdão, e nada ajudou. Nem embalá-la, nem virá-la de lado para rotar, nem trocar-lhe as fraldas. Mesmo alimentá-la só funcionava pelos minutos que ela levava para me arrancar o bico do peito, recomeçando a gritar tão logo estivesse satisfeita. Decidi então ignorá-la e ver se isso surtia algum efeito, mas o choro parece ter se tornado ainda mais violento. Ela se esguela com uma força inadmissível, dantesca. Penso que talvez não quisesse nascer, que desejasse permanecer dentro de mim para sempre, aninhada entre minhas costelas, que o parto lhe parecera uma espécie de rejeição fundamental, a minha falência enquanto mãe, da qual desde então ela se vinga. Ah, que lindo isso. Maravilhoso e muito corajoso, né? Do amor e da rejeição. Sim, ali, tudo misturado e tudo. E o desejo de alimentar e ao mesmo tempo de sentir a dor da mordida. É tipo, eu fico completamente arrepiado. Sim. Porque você mistura tanta coisa aqui que a gente vai à loucura, literalmente. E eu queria aproveitar aqui para a gente finalizar esse ponto desse texto tão sensível, mas ao mesmo tempo tão forte, né? Que convida a gente a pensar sobre tanta coisa. Te perguntar, e a gente estava falando de maternidade também, e você traz muito essa coisa da não romantização da maternidade aqui no texto, nos textos, né, durante o livro inteiro. O que mudou dessa Betânia que escreveu o livro, que não estava com esse bebê, com a Aurora aí na barriga, para a Betânia de hoje, que está prestes a ter a Aurora nas mãos aí em poucas semanas? Olha, tirando as olheiras, o cansaço, a dor nas costas, eu diria que não mudou tanto assim, porque eu acho que o livro, ele parte do pressuposto que é necessário realmente acolher toda a experiência de maternidade, acolher todas essas mulheres que talvez não tenham tido uma experiência tão ideal assim, como elas talvez sonharam ou como disseram para elas que ia ser. E que elas saibam que, às vezes, é realmente normal se sentir de determinada forma, que elas possam sentir que elas não estão sozinhas. Muitas vezes, por exemplo, na geração da minha mãe, era muito difícil que se discutisse sobre problemas de amamentação. Então, se uma mulher ouvia, seu leite é fraco, você não tem leite suficiente para sua filha. Então, essa mulher acreditava nisso totalmente, ela achava que ela era o problema. E que, por isso... Exato, ela não era uma mãe de verdade, muitas vezes, né? Então, quando a gente fala mais, por exemplo, sobre a amamentação, sobre as dificuldades que inúmeras mulheres encontram, sobre o quanto a maternidade vai além da amamentação, cada mulher está fazendo o melhor que ela pode, com certeza, por seu filho, e você acolher essas mulheres, acolher essas experiências das mais diversas formas, eu acho que é algo que só tende a melhorar a experiência de maternidade de todas nós, nos fazer sentir mais felizes realmente, mais próximas umas das outras. Então, o objetivo do livro foi justamente expor esses conflitos de forma que nenhum tipo de mulher, por mais errado que tenha sido um determinado gesto, uma palavra, uma atitude, nenhuma seja demonizada, não haja assim
vilãs propriamente ditas. Há realmente comportamentos tóxicos, mas que são trabalhados, enfim, pelo menos a intenção é que eles sejam trabalhados com a complexidade que eles merecem e que realmente todas essas mulheres que passaram por situações assim, seja porque suas mães se comportaram dessas maneiras ou porque elas mesmas se percebem nesses tipos de comportamento, que elas não se sentissem completamente abandonadas, isoladas, que fosse dado realmente uma abordagem bem humana a todos esses conflitos, porque, no fundo, né, nós somos todos seres humanos, Exato. com as nossas falhas e fragilidades. Então, eu acho que o acolhimento é o mais importante, realmente, para as mães em geral. Sim. E o livro tentou, não colocar esse antagonismo bem assim, lado dos mocinhos, lado dos vilões, o lado, né? Não tentou realmente abarcar uma experiência feminina com todas as suas nuances. E, obviamente, é o leitor quem vai me dar a palavra final sobre se isso foi conseguido. E nuances, leia no sentido mais amplo dessa palavra, né? Porque realmente tem muita coisa aí dentro, né? Eu tentei colocar, realmente, trabalhar em camadas, subcamadas, trabalhar bem ali realmente uma participação ativa do leitor. Não vai ser um livro que vai entregar nada muito claramente para o leitor. Ele vai exigir que o leitor realmente penetre ali nas histórias, que o leitor ofereça a sua interpretação, que o leitor traduza para si o que são essas personagens, o que é que elas estão passando. Porque justamente essa é a experiência que eu gosto de ter quando eu leio um livro, especialmente sobre conflitos familiares e femininos em geral. Perfeito. Brilhou muito. Tá maravilhoso o livro, tá? Custódio, gente, então obrigada. aqui super recomendação aqui desse livro incrível, que é premiadíssimo, mas ele já nasce premiado, mesmo que não tivesse os prêmios, porque realmente o texto é muito incrível. A gente está chegando aqui ao final, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Demais mesmo, papo super gostoso aqui. Obrigado pelas referências que você trouxe. Eu acho que você está aqui hoje conversando com a gente, tratando desse tema, da coragem que você teve para colocar tudo que você colocou nesse livro e a disposição que você está tendo aí há 2 semanas praticamente de ter esse bebê, de ter a Aurora. É a prova de que realmente você é uma mulher muito forte e o que você coloca nesse livro é reflexo do que está aí dentro. Acho que você tá com a gente aqui hoje. Obrigada, fala muito sobre o que você colocou aqui também nesse livro, sabe? Então, queria assim, super te agradecer o papo, te agradecer a oportunidade, te agradecer a audiência, uma audiência pra gente qualificadíssima do nosso trabalho aqui também. Então, super obrigado aí pelo papo, tá? Custódio, eu que agradeço. Você sabe que eu já acompanho aqui o podcast há muitos anos, enfim, desde que o podcast surgiu, eu estou acompanhando. E eu que agradeço pelo trabalho que você faz de promoção da literatura nacional, valorização dos autores brasileiros. É um trabalho belíssimo que assim, inspira muitos autores, leitores, Brasil afora, né, pelo alcance que tem. E para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. A Aurora também está honrada. A Aurora nos ouviu, já está com todas as dicas de livros sim, aí. Já vai nascer já com vai um nascer, livrinho exato. do lado. Então eu que te agradeço. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Imagina, eu que agradeço, de verdade, foi super gostoso, assim. E assim que tiver livro novo, romance ou qualquer coisa, volta aqui para conversar com a gente novamente, tá? Gente, então super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, não deixa de assinar o canal aí no YouTube, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês serem avisados aí em primeiríssima mão, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, a gente se vê num próximo episódio em breve, tá? Um beijo e até a próxima.